Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tá alto o microfone, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo em Apocalipse, né? Desde novembro eu estou pregando em cima de Apocalipse. A gente já está no capítulo 3. No meio ainda do 3. Tá? Tem, mas obrigado. Que nunca falte anjos para te servir. Tá bom? Então eu queria que vocês abrissem lá comigo, Apocalipse capítulo 3. Espero ser breve, mas espero apenas. Não garanto. Todos lá? Apocalipse capítulo 3, a todos que estão nos visitando aí, sejam muito bem-vindos, vocês são muito queridos, tá? Voltem sempre. Vamos lá, diz assim, carta à igreja em Filadélfia, penúltima igreja, nós já estudamos sobre 5, vamos estudar a 6ª hoje, e quem sabe, até o final do mês a gente termina o capítulo 3, tá bom? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que vocês têm pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecerão que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, e a minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, da santa cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, como nós estamos vendo aqui, o Senhor Jesus está enviando carta às 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. E a todas essas igrejas ele está dando repreensões, coisas que elas precisam ajustar, coisas que precisa consertar. Isso mostra o quanto nós somos falhos enquanto igreja, temos tantas coisas ainda para mudarmos, para consertarmos, para ficarmos realmente parecidos com Jesus, mas o vencedor se dá àquele que corresponde à exortação de Jesus para que mude as suas atitudes erradas. E aqui nós temos 2 igrejas que não recebem repreensão. Nós falamos sobre uma delas, que foi a igreja de Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a outra igreja, que não recebe nenhuma repreensão da parte de Jesus, que é a igreja de Filadélfia. Tá? Filadélfia é a cidade mais nova, ali das 7 igrejas da Ásia Menor. Ela foi fundada por um irmão que queria fazer uma homenagem ao seu outro irmão e colocou o nome da cidade de Amor de Irmão. É isso que significa Filadélfia, amor de irmão. Então, ele colocou esse nome nessa cidade, mas essa cidade, ela sofria muito com terremotos. Então, constantemente a cidade tinha que ficar sendo reconstruída, porque os terremotos acabavam com tudo na cidade, eles precisavam reconstruir, até que eles fundamentaram a cidade melhor e estruturaram melhor com colunas mais largas, que davam sustentação
mesmo no tempo de terremotos que vinha ali naquela região, por ser uma região vulcânica, né? Então, a cidade de Filadélfia, ela foi uma das últimas cidades a serem evangelizadas nas Escrituras. Então, era uma igreja ainda muito recente, era uma igreja ainda muito nova, formada por neófitos, pessoas que estavam iniciando na fé. Mas Jesus, ele olha para essa igreja e ele fala assim: ei, vocês mesmo com pouca força, vocês não estão negando o meu nome. Por quê? Porque na cidade de Filadélfia habitavam muitos judeus. E os judeus, eles eram aqueles que escravizavam esses cristãos que estavam se convertendo ao cristianismo ali na cidade de Filadélfia, porque eles falavam que esses irmãos estavam negando a verdadeira fé, que era a fé judaica, e não estava seguindo a lei, porque agora eles estavam seguindo um tal de Jesus Cristo, mas a lei eles não estavam seguindo à risca, na literalidade, e por isso eram irmãos extremamente perseguidos pelo judaísmo ali naquela região, diferente da igreja que nós falamos da última vez aqui, que é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes não era uma igreja que sofria perseguições. Ela mesma era uma igreja que parecia viva, tinha fama, todo mundo olhava para a igreja de Sardes e falava assim: uau, a igreja de Sardes é uma igreja referência para a gente, a igreja de Sardes é uma igreja tão maravilhosa, olha o que tem lá, olha, o avivamento está lá. Mas Jesus olhava para ela e falava: olha, você tem fama que vive, mas está morta, porque eu conheço a realidade do coração de vocês, e sei que o coração de vocês está morto. Para a igreja de Filadélfia é ao contrário. Era uma igreja que não tinha fama, era uma igreja que não tinha assim muita aparência de ser muito legal, mas Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz: vocês são fiéis a mim, vocês têm guardado a minha palavra. E Jesus, ele vai honrar essa igreja, e ele vai se apresentar como todo início de carta às 7 igrejas. Jesus está se apresentando com um aspecto dele, com aspectos dele, que tem a ver com o que aquela igreja está passando, tem a ver com aquilo que ele quer falar a essa igreja. E aqui para a igreja de Filadélfia, ele vai dizer: eu sou o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da casa de Davi. Aquele que tem a chave de Davi. Eu sou o santo. É interessante assim, porque o que os judeus estavam perseguindo os cristãos era justamente porque os cristãos não estavam seguindo a lei. E Jesus conta uma parábola que foi ao templo um judeu e um pecador, um fariseu e um pecador, e o fariseu estava orando assim: ó Deus, obrigado porque eu não sou como esse desgraçado pecador que está aqui do meu lado. Obrigado porque o Senhor me ouve, porque eu sou santo. E do lado, misericórdia. E do lado, o pecador estava batendo com a mão no seu peito, inclinando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E em reconhecer o seu pecado, ele estava reconhecendo a santidade de Deus. E Jesus disse que a oração que foi ouvida foi a oração desse pecador, que estava reconhecendo o seu estado de miséria e reconhecendo a santidade de Deus, de que só Ele é santo. Então Jesus está se apresentando aqui à igreja de Filadélfia como: olha, vocês estão olhando aí para os judeus e podem pensar: nossa, como eles são santos, como eles seguem a lei tão certinho, mas eu digo a vocês, eu sou o santo. Continuem olhando para mim. Se vocês querem ter um modelo de santidade, o modelo de santidade é Jesus. Você não encontrará em homem algum, senão no próprio Jesus. Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, vocês podem confiar em mim, eu sou confiável. Eu não sou como aqueles que dizem que são, mas não são.
Eu não sou como aqueles que dizem que é santo, mas não são. São pecadores, estão o tempo todo transgredindo a lei. Como, por exemplo, aquela mulher que foi levada até Jesus porque ela estava adulterando. E ela estava se prostituindo ali com outros homens que estavam pegando a pedra para lançar nela. E Jesus chega e fala assim: ué, tudo bem, a lei manda apedrejar. Então podem apedrejar, mas só aquele que não tiver pecado. Cada um começa a jogar sua pedrinha no chão e voltar para sua casinha com a mão abanando. Porque como eles sabiam que aquela mulher era uma mulher prostituta, porque vários deles estavam adulterando com ela. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou santo e eu sou verdadeiro. Vocês podem confiar em mim. E ele vai trazer uma outra característica da sua pessoa, que é aquele que tem a chave de Davi. Como assim? Aquele que tem a chave de Davi. Isso nós vamos ver lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 22. Eu vou ler rapidinho com vocês aqui. Não precisa abrir a sua Bíblia se não quiser. Isaías capítulo 22, verso 20 e 23. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da sua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa do seu pai. No Antigo Testamento, quem recebe a chave da casa de Davi é Eliaquim. E Eliaquim nós vamos ver que é um protótipo, é uma figura do próprio Jesus. Antes de Eliaquim, quem tinha autoridade sobre o reino de Israel, no período do rei Ezequias, que foi um excelente rei para Israel. Depois de Davi, o rei Ezequias é considerado o melhor rei de Israel. Era um homem de Deus, um homem que amava a presença de Deus, assim como Davi, e ele chamava Davi de seu pai, mesmo não sendo filho literal de Davi, mas ele se espelhava, ele se inspirava em Davi, então ele chama Davi de meu pai. E agora tem um homem chamado Sebna, que era um conselheiro do rei, que era um ajudante do rei. E Sebna, ele começa então a negociar as coisas do reino, começa a negociar as coisas de Israel. Quando Davi morreu, Davi deixou muito ouro em Israel. Foi o ouro que foi construído o templo de Salomão. Muito ouro habitava lá. Então Sebna começou a negociar o ouro que tinha em Israel com as outras nações. Só que essa não era o mandamento do rei Ezequias. Ele estava negociando, dando a outras nações o ouro de Israel, sem que Ezequias soubesse. E então, tudo isso para manter uma paz no reino. Mas então, Sebna, ele manda construir para ele uma sepultura num lugar em que somente os outros reis estavam enterrados ali. Era sepultado ali pessoas de honra. E Sebna manda então construir para ele uma sepultura, para quando ele morresse, ele fosse colocado no lugar mais destacado, no lugar de honra. Então Isaías se levanta e diz que Sebna vai ser destituído, porque ele tem negociado as coisas de Deus, as coisas de Israel, com outras nações. E ele coloca no lugar de Sebna, como um profeta de Deus, Eliaquim. Sebna significa aquele que cresce por si só. Eliaquim significa Deus levanta. Então, Deus levanta Eliaquim, para que Eliaquim fosse agora o segundo homem mais importante do reino, apenas abaixo de Ezequias.
E ele ia cumprir toda a vontade de Ezequias. Ele era um homem de frente. Ninguém vinha até Ezequias sem antes passar por Eliaquim. E a Bíblia não fala muita coisa acerca de Eliaquim, mas fala uma coisa. Além dessa, que ele recebeu a chave da casa de Davi. Eliaquim, uma certa feita, o rei Senaqueribe da Assíria estava querendo invadir a casa de Judá, assim como ele já tinha invadido a casa de Israel e destruído toda a casa de Israel, as 10 tribos de Israel do norte, ele já tinha destruído, estava chegando agora na casa de Judá, onde estavam ali a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, Ezequias, ele manda construir uma muralha muito grande, para que pudesse impedir o império assírio com o rei Senaqueribe de entrar e destruir a casa de Judá. E quando eles estavam chegando e conseguindo derrubar a muralha para entrar, Ezequias manda Eliaquim conversar com o rei Senaqueribe. Eliaquim conversa com o rei Senaqueribe. O que ele conversou? Ninguém sabe. O que diz é que Senaqueribe tentou persuadir, tentou comprar Eliaquim, e Eliaquim não se rendeu aos pedidos de Senaqueribe. Então ele volta para conversar com Ezequias, a respeito de que Senaqueribe iria realmente invadir Judá, mas o que Ezequias deveria fazer? Ele, como conselheiro do rei, disse a Ezequias o que ele deveria fazer. E a Bíblia diz que Ezequias entrou no templo, e ele colocou no templo as cartas que Senaqueribe tinham enviados, dizendo que ia destruir Israel, que ia destruir o povo de Deus, e ninguém havia que pudesse livrar o povo de Israel de sofrer com o ataque dos assírios. Ezequias coloca essas cartas no templo, estende suas mãos e começa a orar e dizer: Deus, eles não estão afrontando a nós, mas Ele está afrontando a Ti mesmo. E eles não tinham o que fazer, eram 185 mil soldados do Império Assírio que estava às portas de Israel, que estava às portas de Judá. E a Bíblia diz que em uma noite, enquanto Ezequias orava, Deus mandou um anjo que matou 185 mil do Império Assírio. E a Síria não invadiu Jerusalém. Isso é histórico. Jerusalém nunca foi afetada pelo Império Assírio. Isso na história, o que era impossível. Todas as nações ao redor de Israel estavam subordinadas ao Império Assírio, menos Israel. Porque o Senhor protegeu o seu povo por causa de um homem chamado Eliaquim, que disse a Ezequias: vai e ora, que o Senhor fará por nós. Esse é Eliaquim. Ele recebeu a chave da casa de Davi. Toda a autoridade do reino de Israel agora estava nas mãos de Eliaquim. E a Bíblia vai dizer aqui no texto que nós lemos, Jesus dizendo: olha, eu tenho a chave da casa de Davi, o reino é meu, o reino pertence a mim, não há lugar algum que você possa ir que não me pertence, não há nada que você possa fazer que eu não esteja com a chave para te livrar, para abrir e para fechar situações na sua vida, nem mesmo a morte, Jesus, quando João caiu como um morto, ao ver Jesus toca nele e diz: ei, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele tem a chave da morte e do inferno. Nem a chave do inferno Satanás tem, nem a chave do inferno. Toda a chave pertence a Jesus, Ele tem o domínio de todos os lugares. Por isso Ele diz para a igreja: ei, vocês podem avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Por que as portas do inferno não vão prevalecer? Porque Ele tem a chave. A chave pertence a Ele, o domínio de todas as coisas pertence a Jesus. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. E também quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Portanto,
O que Jesus fala com a igreja de Filadélfia é: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Vocês precisam entrar e acessar essa porta. Porque se vocês não entrarem, uma hora essa porta vai fechar. E vocês vão tentar entrar e não vão conseguir. O tempo de entrar as portas é agora. A porta está aberta. E não só a porta está aberta, como a própria porta é Jesus. Ele vai dizer em João, capítulo 10, verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus está declarando: olha, a porta que está aberta diante de vocês, sabe quem é? Sou eu mesmo. Eu sou a porta. 7 vezes no Novo Testamento, Jesus diz: eu sou. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Durante 7 vezes ele vai dizer: eu sou. Porque lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava dizendo: Senhor, ok, eu vou, mas eu vou e vou dizer ao povo de Israel que quem me enviou? Qual é o seu nome? E Deus fala: eu sou. Jesus está dizendo 7 vezes: eu sou. Porque ele está dizendo: olha, o mesmo que falou com Moisés, sou eu. Eu sou. Eu sou desde a eternidade. Confiem, eu sou. Eu sou a porta. E se vocês entrarem, eu vou cuidar de vocês como um bom pastor. Se vocês entrarem, vocês vão poder entrar e sair. Ou seja, eu não vou prender vocês no aprisco. O lugar das ovelhas de Jesus não é no aprisco. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O aprisco é um lugar mais seguro. Mas ele não quer nos aprisionar nesse lugar seguro. Ele quer estar conosco em todos os lugares. E a gente às vezes quer viver, quer deixar de entrar nessa porta que é Jesus, para viver uma liberdade. Não, eu quero ser livre. Eu quero fazer o que eu quiser. Se eu entrar, eu não vou poder ser livre, mas é pelo contrário. Se você entrar aí, que você encontrará a liberdade verdadeira. Aleluia. Essa é a porta da libertação. Porque você está preso nas suas vontades. E é essa a mensagem desse mundo hoje. Para você fazer o que quiser. Não importa. Você precisa ser feliz, então faça o que quiser. E as pessoas estão fazendo o que querem e continuam tristes. As pessoas continuam fazendo o que querem, mas continuam vazias. E Jesus está dizendo: olha, se vocês querem encontrar a libertação verdadeira, entrem na porta. Eu não vou deixar vocês presos, não. Mas a partir do momento em que vocês entrarem na porta, eu serei o pastor de vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa porta é a porta da libertação e também a porta da provisão. Porque se vocês entrarem, vocês entrarão e sairão e encontrarão pastagens, encontrarão alimento para vocês, um alimento eterno. Vocês terão pastagens eternas para se alimentar, porque eu estarei cuidando de vocês. Jesus é a porta que está aberta, queridos. Entrem, no nome de Jesus, entrem, corram para acessar essa porta. Ele não vai te puxar, ele não vai te puxar. Ele disse: a porta está aberta, se você entrar, você vai encontrar salvação. Mas você precisa entrar nessa porta. A porta está aberta, entrem, acessem. E Jesus, ele vai falar para a igreja de Filadélfia: olha,
Eu farei de vocês coluna no templo de meu Deus. E é interessante porque a igreja de Filadélfia, ela tinha uma característica, apesar de ser uma igreja nova, apesar de ser uma igreja que nem mesmo tinha lido todos os escritos dos apóstolos até aquele momento, porque eles estavam acabando de nascer na fé. Mas Jesus olha para eles e diz: olha, mesmo em meio a tantas provações que os judeus têm imposto a vocês, vocês não negaram o meu nome e vocês guardaram a minha palavra. Mesmo em meio a todas essas situações, vocês permanecem fiéis. E eu vou honrar a fidelidade de vocês, fazendo de vocês coluna no templo do meu Deus. É coluna de uma construção, gente, não é coluna do seu corpo, senão muita gente não ia querer ser coluna, né? Chameire aí, Mauri, né? Tem uns irmãos aí com a coluna travada. Mas ele está falando, olha, a construção que eu vou edificar para a habitação de Deus, vocês serão colunas nessa construção. Coluna fala de sustentação. E olha o que Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 4, 16, 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que Jesus está falando aqui com a igreja de Filadélfia é: olha, eu vou fazer de vocês coluna, porque vocês têm suportado as provações, vocês não têm negado o meu nome, vocês estão sendo fiéis, mesmo fraco. É o que ele fala: eu sei que vocês têm pouca força, mas mesmo assim vocês não negaram o meu nome. Quando a esposa do Bill Johnson morreu, eu sempre falo de Bill Johnson aqui, né? Eu amo Bill. Quando a esposa do Bill morreu, o irmão chegou para ele na semana seguinte e falou assim: Bill, eu estou orando para que você seja forte. E ele falou: querido, não ore para que eu seja forte, ore para que eu permaneça fiel. Mesmo no meio da fraqueza, que eu permaneça fiel. Nós passaremos por muitas lutas nessa vida, queridos. Lutas que aos nossos olhos são enormes. Mas sabe o que é que a Bíblia fala? Que todas as lutas, elas são leves e momentâneas. Tem um fim. Vai ter um fim. São leves e momentâneas. O que é pesado? Pesado é a glória de Deus. Essa é pesada. E a glória de Deus não é momentânea, ela é eterna. Um peso eterno de glória. Jesus está procurando homens e mulheres que Ele pode colocar, que Ele pode depositar a sua glória, porque passaram pelas provações desse mundo, foram testados com as provações que são leves e momentâneas, e nem foram fiéis a Deus, não se entregaram, mesmo fracos, foram fiéis. E Jesus está falando: olha, agora sim eu posso derramar sobre vocês a minha glória, porque vocês suportaram as provações desse mundo. Nesse mundo nós vamos ter sim aflições, nós vamos ter sim provações, toda a terra, é o que ele disse, a provação que virá sobre toda a terra, vem sobre todos, o justo e o injusto, o sol nasce para todos, as coisas boas vêm para todos, e as coisas ruins também vêm para todos. O que realmente importa não é o quanto somos fortes, mas o quanto somos fiéis, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às fraquezas. E o que vai sustentar a nossa fidelidade é a palavra. Porque ele diz: vocês foram fiéis e guardaram a minha palavra.
Portanto, quando vocês passarem pela tentação, eu guardarei vocês, porque vocês guardaram a minha palavra. Se guardarmos a palavra de Deus, Ele nos guardará das provações. Ele nos guardará das tentações. E nós não cairemos em tentação. Mesmo fracos, não cairemos em tentação. Amém? Consegui ser rápido. Vamos orar?